Informações do time azul com você, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes. 11:38 confirmando. Cruzeiro tá concentrado desde ontem. Teve o último treinamento na Toca da Raposa 2 e o técnico Vanderlei Luxemburgo mudando a equipe, mas a escalação mesmo só uma hora antes da bola rolar. Daqui a pouco vou tentar imaginar o que pode fazer o Vanderlei e ouvir a opinião do nosso Júnior Brasil no duelo desta tarde. Jogo importantíssimo, a torcida se mobilizando mais uma vez. As organizadas do Cruzeiro estarão na porta do Indepa para levar aquele incentivo, aquele apoio. E a turma, eu até conversava com o Quick da Máfia Azul, a turma promete hoje ficar lá do lado de fora do Indepa enquanto a bola estiver rolando para Cruzeiro e Sampaio Correia, o jogo que começa às 4:30 da tarde. Então, torcedor apoiando neste momento, querendo que o Cruzeiro volte a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem está garantido no time titular mais uma vez é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes, o Wellington Nem, e ele comenta esta sequência que vem recebendo desde que chegou o Luxemburgo. Foi titular contra o Brusque, contra o Vitória e será também neste sábado diante do Sampaio Correia. Fala, Wellington. Então, com a chegada do professor, o professor tá passando muita confiança pra gente, tá dando todo o apoio, ele, a comissão técnica, pra gente poder, cada jogo, conseguir ponto, cada jogo a gente conseguir a vitória, pra gente encostar no G4, que é o que a gente quer, que é subir. E pra mim, ele tá dando toda a confiança, chegou, me botou pra jogar, tá me dando toda a liberdade pra mim poder jogar dentro do campo, que é o que eu quero. Acho que eu já vinha jogando, já vinha entrando, ganhando um ritmo, e agora total confiança do Vanderlei está sendo muito importante para mim. O atacante também comentou como está a condição física. Há muito tempo não fazia um jogo na sua totalidade, atuando os 90 minutos. Há muito tempo não era titular, há muito tempo não tinha uma sequência. E como encarar esta maratona de partidas pelo Cruzeiro? Então, eu vinha de um bom tempo sem jogar, de titular, de jogar 90 minutos, fazia muitos anos. E fiquei muito contente de poder jogar 90 minutos, poder me sentir bem, terminar o jogo bem, sem sentir nada, e continua essa sequência agora de jogos, continuar jogando bem, entrando, pegando ritmo e pegando a confiança para mim chegar no alto do meu padrão físico. Ele também comentou sobre a posição, a função que vem fazendo a pedido de Vanderlei Luxemburgo, e se isso é o que ele espera no momento. Sim, eu tô jogando a posição que eu gosto de jogar, a zona que eu gosto de jogar. O professor chegou, mudou o esquema de jogar, mas acho que já vinha jogando assim, de vez em quando mudava o esquema, mas eu tô feliz com a zona que eu tô jogando. Às vezes eu troco com o Bruno de posição para poder mudar um pouco, às vezes eu jogo também por dentro, mas eu tô muito contente. E para fechar, o Wellington Nem falou sobre o adversário deste sábado, Sampaio Correia, um jogo que promete dificuldade ao Cruzeiro. A gente venceu muito pouco dentro de casa, a gente não pode ter só uma vitória dentro de casa. Dentro de casa a gente tem que ganhar todos os jogos, somar o maior ponto possível, e vai ser um jogo muito difícil. Ele já tá no G4, é o lugar que a gente quer, que a gente vai conseguir, e que a gente tem que somar 3 pontos. Fazer um bom jogo seguro e conseguir a vitória, se Deus quiser. Isso aí, amém. Wellington Nem, conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ele que vai crescendo aos poucos, ficou um longo tempo parado, se recuperando de lesões. No Fortaleza foram apenas 2 partidas e agora já fez 2 jogos como titular com a camisa celeste e tem esta oportunidade mais uma vez hoje contra o Sampaio Correia. Os desfalques certos que tem o Vanderlei: o Bruno José suspenso, 3º cartão amarelo. O Ariel Cabral, por causa de um desgaste muscular, fica fora também deste compromisso. Vinha até entrando bem com o Vanderlei, virou titular com a chegada do técnico e fica fora. E o Marcinho, por causa da Covid-19, o Marcinho não joga hoje, não joga terça contra o Náutico e não joga na outra sexta contra a equipe do Confiança. Então são 3 jogos fora o camisa 11 celeste. E o que pode fazer o Vanderlei? Para a vaga do Bruno, se ele quiser mantiver o esquema com 2 pontas, ele tem o Felipe Augusto voltando
cumpriu suspensão diante da equipe do Vitória. Para a vaga do Ariel, quem sabe o Rômulo indo para o meio, com o Norberto entrando na lateral direita. Uma outra coisa além disso seria uma surpresa. Não acho que ele vá mudar a zaga. O Rodolfo nem foi relacionado por causa de um desgaste. Tem o Léo Santos e tem o Joseph relacionados, mas deve continuar com Ramon e Eduardo Brock, com o Jean na lateral esquerda. Flávio deve ser mantido, apesar de ter sido substituído no jogo contra o Vitória no intervalo. Uma outra possibilidade é a entrada do Giovani, que o Luxemburgo vem elogiando muito no jogo contra o Brusque e principalmente no jogo contra o Vitória. Aí, Júnior Brasil, é a grande dúvida. Se entrar o Giovani, acho que ele não entra para ser um segundo volante ali. Talvez seria o Rômulo. E ele com mais liberdade para flutuar, para buscar o jogo. Porque tudo que o Cruzeiro vem criando, o Luxemburgo exaltou isso, o Giovani é quem vem iniciando as jogadas e chutando também muito bem de fora da área e contando com um pouco de sorte. Se ele entrar, aí o Vanderlei pode fazer o que ele fez no intervalo contra o Vitória, tirar o Marcelo Moreno, não seria surpresa. Então eu vou aguardar essa escalação. O que vai fazer o Vanderlei? O certo é, Júnior Brasil, que é jogo fundamental pro Cruzeiro, principalmente depois do empate em casa com o Vitória, hein, Brasil? Bom dia. Bom dia, um abraço, Samuel, Rubens, Milton, amigos e amigas. Um jogo difícil, o Sampaio faz um bom campeonato, é um time que tem uma defesa muito forte, então o Cruzeiro tem uma pedreira pela frente. Acho que o Norberto é uma boa, Cabral, pelo que não jogou contra o Vitória, não vejo fazendo falta. Penso como você, Rômulo, Giovani tem que jogar e 2 jogadores fazem falta, não tenho dúvida. Bruno José, o melhor jogador do Cruzeiro, e o Marcinho, mas o Giovani pelo menos tem aparecido e a alternativa é o Felipe. Não tem como, precisa de velocidade, o Cruzeiro não tem tanto esse escape, não tem tantos jogadores que oferecem essa velocidade. Tinha, por exemplo, o Ayrton, que também não rendia, mas pelo menos tinha velocidade, era algum fogo de palha às vezes, mas pelo menos ele conseguia abrir. Então tem que ser o Felipe. Além disso, é um cara que ajuda muito na marcação, é a alternativa que tem que fazer. E essa questão aí que envolve o Moreno. O Luxemburgo falou: eu prefiro, às vezes, como ele tirou o Moreno no jogo, a bola no chão, já que a bola aérea não estava entrando, mas eu entendo que o Moreno é uma alternativa, ele consegue oferecer os 2 tipos de jogada. Então acho que o Moreno ainda é uma boa para continuar no time, Samuel. Pois é, vamos ver o que vai fazer o Vanderlei ou o Felipe Augusto, que tem 3 gols nesta Série B do Campeonato Brasileiro e talvez voltando a ser titular no duelo desta tarde contra o Sampaio. Por falar no Sampaio, ele está chegando aqui no Rádio Esportes e quem fala sobre o Sampaio é o Rubens Júnior. Fala, Rubens. Falou sim, Samuel. Um abraço, bom dia para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. O Sampaio Correia, que chegou na quinta-feira em Belo Horizonte, a delegação concentrada neste momento no Mercury, no Lourdes, e finalizou a sua preparação ontem à tarde no CT do Coelho, no CT Lana Drummond. 5º colocado com 29 pontos, vive um bom momento na competição. São 3 vitórias seguidas para cima do Brasil de Pelotas, sobre o Vila de Goiás e também na última rodada sobre o Náutico. Ao todo, 8 vitórias na competição, com 5 empates e 4 derrotas. E tem no comando o técnico mineiro Felipe Surian, ele que já jogou, inclusive, era zagueiro, atuou muito tempo pelo Tupi, ainda jovem. O Felipe Surian tem 39 anos, bons trabalhos também por Minas, pelo Tupi, pelo Uberlândia, Tupinambás, passou também, por último, na Portuguesa do Rio e assumiu o Sampaio Correia e vem realizando um belo trabalho. Daqui a pouco vamos falar sobre um possível time para o jogo, mas o Felipe Surian está conosco aqui no Rádio Esportes para falar sobre o jogo, sobre um desafio muito complicado contra uma camisa pesada. Prazer falar contigo, Felipe.
Olá, Rubens, sempre bom falar contigo, com os amigos da Rádio Itatiaia, né? A gente teve um curto período de descanso, né? Nem de trabalho, mas de descanso. Essa Série B que está muito competitiva, o Cruzeiro evoluiu bastante após a chegada do professor Vanderlei, né? Com certeza vai ser um jogo bem competitivo, bem disputado, bem aberto, um jogo, né, onde as equipes vão buscar a vitória e o nosso intuito sempre será pontuar. Fica aqui meu agradecimento à América também por ter cedido o espaço ontem para os nossos ajustes finais, né, e que tenhamos aí um grande jogo nessa tarde. Grande abraço, fiquem com Deus. Com Deus também, Felipe Surian, técnico da equipe do Sampaio Correia, participando conosco aqui no Rádio Esportes. Ele que vai ter que mexer na equipe, não vai poder contar com o volante Ferreira, vai cumprir suspensão automática para a vaga dele. O cotado é o Márcio Araújo, velho conhecido, com 37 anos, mas briga também pela posição, o Mauro Silva. Outra mudança na ala esquerda, Zé Mário retorna após cumprir suspensão contra o Náutico. E o técnico Felipe Surian, que ganhou um desfalque de última hora. O goleiro titular nos últimos jogos, o Luiz Daniel, foi punido pelo STJD com 4 jogos de suspensão por conta das ofensas ao árbitro carioca Maguielson Lima na derrota para o Coritiba, ainda na 12ª rodada. Para a vaga dele vai o Mota, que era titular no decorrer da competição. O Felipe vem quebrando a cabeça para dar uma sequência também na equipe titular. Um provável time para hoje que pode ter Mota, Luiz Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mário. Olha o meu campo com Betinho, Márcio Araújo e Eloir. O ataque tendo Jean Silva, Ciel ou Jackson e Nadson. É o Sampaio, Samuel. O Pimentinha tá no banco, né? Tá no banco e no segundo tempo é carta carimbada, viu, Samuca? Misericórdia. Vamos pegar na oração. 11:50 é este, Cruzeiro e Sampaio, é isso. O Alexandre Simões até informou naquele levantamento belíssimo que o Simões, nosso coordenador de esportes, faz. 2 jogos em Minas e o Cruzeiro ainda não venceu o Sampaio, um empate e a derrota do ano passado, quem sabe para vencer a primeira e para seguir se recuperando na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, Milton, eu volto com mais do time azul aqui no Rádio Esportes. Show de bola. Legal, Samuel Venâncio, Rubens Júnior. Amanhã 4 jogos encerrando a rodada. No Estádio do Café, no Paraná, o Londrina recebe o Vila Nova. No Barradão, em Salvador, jogam Vitória e CRB. No estádio Newton Santos, o Botafogo pega o Brasil de Pelotas. No estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná, tem Operário e Brusque.